What up, what up, what up? O Bitcoin não vai te deixar rico, mas eu garanto que você vai deixar de ser escravo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu queria trocar uma ideia sobre essa questão, né? Que muita gente tem dúvida ainda, cara. Se o Bitcoin vai deixar você rico. Será que o Bitcoin vai te deixar rico? Será que você aí comprando R$ 1.000 de Bitcoin todos os dias? Todos os dias sim, né? Mas será que você comprando aí R$ 1.000 de Bitcoin todos os meses vai te deixar rico? Muita pessoa ainda tem essa imagem do Bitcoin, né? De que o Bitcoin vai deixar a pessoa rica, porque no passado, quando o Bitcoin estava literalmente ali totalmente desconhecido, né? O Bitcoin teve retornos extraordinários. A gente está falando aqui de mais de 10.000%. Eram literalmente os inovadores, as pessoas que descobriram ali o Bitcoin quando, num tempo, cara, que o Bitcoin era simplesmente uma piada, era literalmente uma moedinha da internet. Então, não tinha nem, para você ter noção, criadores de conteúdo, assim como eu, que estou fazendo aqui agora, conscientizando e educando a rapaziada sobre o Bitcoin. Não tinha uma pessoa para te ensinar o que era o Bitcoin, para falar da escassez do Bitcoin. Pelo menos eu acredito que não, né? Com certeza teve um ou dois assim, mas não tinha essa quantidade de criadores de conteúdo e de educadores conversando e educando sobre Bitcoin. Enfim, deu para entender, né? E justamente por isso tinha um risco muito grande na ideia de comprar e segurar Bitcoin. Ninguém sabia quanto que Bitcoin ia valer. Você comprava Bitcoin assim e no outro dia ele podia cair de R$ 100 para R$ 10, enfim. Então tinha um risco muito grande e quanto maior o risco, maior deve ser o retorno. E assim foi, né? Teve um retorno aí absurdamente grande. Só que hoje em dia não é mais assim. O retorno do Bitcoin é justamente por conta da adoção, do número de pessoas adotando o Bitcoin, da sofisticação do mercado, né, referente ao Bitcoin, esse retorno ele caiu muito, muito, muito mesmo. Hoje em dia, se o Bitcoin fizer 100x, é muita coisa. E se ele fizer 100x, você precisa até duvidar por que ele fez 100x e se o seu poder de compra realmente aumentou ou ele apenas se manteve, né? Se ele só performou um pouquinho acima da inflação. Hoje em dia, eu não te garanto que o Bitcoin vai te deixar rico, mas eu te garanto que o Bitcoin vai fazer você deixar de ser escravo. Porque assim, cara, se você está pensando em comprar Bitcoin para ficar rico, comprar ali, sei lá, 100, 200, R$ 1.000 todos os meses para ficar rico, eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas eu te garanto que você vai ter a única propriedade que você jamais conseguiria ter. Porque assim, nessa vida e principalmente nesse país, são muitas poucas coisas que você realmente vai conseguir ter. Praticamente nada. Imóvel, você vai ter que pagar imposto. Se você não pagar, eles vão tomar de você. Carro, ele vai desvalorizar e você vai ter que pagar imposto. Se você não pagar, eles vão tomar de você. Quando você morrer, eles vão cobrar um imposto da sua herança, do que você deixou. Você vai ter que pagar o caixão, enfim, você não tem nada. Você não vai levar nada dessa vida. Isso não é segredo. Mas tem coisas que você consegue ter a posse enquanto você ainda é vivo e você consegue levar para o caixão se você quiser. E uma dessas coisas é o Bitcoin. O Bitcoin é a única coisa que ninguém consegue confiscar de você se ele estiver em autocustódia. E isso tem uma série de vantagens, né? Principalmente quando você está começando a fazer mais dinheiro. E é isso que eu ia te falar. O Bitcoin não vai te deixar rico, mas se você encontrar uma área ou se profissionalizar o suficiente para conseguir aumentar as suas fontes de renda, você vai conseguir pegar esse dinheiro que você está fazendo, ou esse dinheiro que você já tem, e vai conseguir ter propriedade sobre ele. Você vai conseguir trocar ele por Bitcoin. E não vai ficar extremamente dependente, assim como um escravo do papai Estado, né? Do Estado brasileiro. Porque, cara, a gente tem diversos casos aí na história do Brasil que reforçam que não é muito bom, pelo menos não é recomendável, aconselhável, você confiar totalmente no Estado brasileiro. É aconselhável você realmente não confiar e sempre esperar pelo pior. E é justamente aí que o Bitcoin brilha, porque você consegue retomar o controle de alguma coisa mínima que seja. E essa coisa, nesse caso, seria a sua vida financeira, que é uma das mais importantes. Você consegue colocar
Você consegue ter o seu dinheiro em um ativo que não depende do Estado, que eles não conseguem diluir o seu poder de compra e muito menos confiscar o seu dinheiro. E que preço tem isso? Você ter total controle sobre o seu próprio dinheiro. E essa coisa que as pessoas não perceberam ainda. Elas não perceberam a utilidade e a função do Bitcoin, que é justamente de proteção, cara. É proteção máxima, proteção contra tudo que você pode imaginar. Então você imagina aí quando a sociedade, a grande parte da sociedade, as próximas gerações, perceberem a função que o Bitcoin tem, o real valor do Bitcoin. Qual é o preço que você acha que ele vai ter? Como que você precifica um ativo finito em um ativo infinito? Essa é a grande dúvida e que a gente está descobrindo literalmente em tempo real. Quanto que vale um ativo extremamente finito em uma moeda infinita? É complicado você falar sobre ficar rico com o Bitcoin, porque como eu disse, será que você está realmente ficando rico ou você está simplesmente preservando ali o seu poder de compra? Porque criar riqueza, na minha opinião, o que é criar riqueza? Para você ser rico, você tem que resolver problemas complexos e difíceis e você precisa ter boas soluções. Isso que é criar riqueza, criar coisas que sejam úteis para a sociedade. É que com o sistema fiduciário, essas óticas foram totalmente, como eu posso dizer, distorcidas, né? Hoje em dia você consegue ganhar dinheiro e você não precisa criar valor para a sociedade. Você consegue ganhar dinheiro divulgando cassino, você consegue ganhar dinheiro fazendo coisas banais, entende? E nem sempre foi assim. Durante a história da humanidade, ganhar dinheiro, você precisava literalmente fornecer valor, riqueza para a sociedade. E é assim que se imagina uma sociedade, né, Bitcoiner, a hiperbitcoinização. Quando o Bitcoin estiver rodando como moeda mesmo e unidade de conta, você vai precisar gerar valor para ser pago em Bitcoin, para ter Bitcoin. Acho que eu me perdi um pouco no ponto desse vídeo, mas o Bitcoin, ele não vai te deixar rico em fiat. Talvez ele não te deixe rico em fiat, mas só de você estar trocando o seu dinheiro fiduciário por Bitcoin, você já está ficando mais rico. Porque pensa comigo, como assim o Bitcoin vai me deixar rico ou não, sendo que Bitcoin é dinheiro? Bitcoin é um dinheiro mais forte. E a partir do momento que você pega um dinheiro fraco e troca por um dinheiro forte, que vai ter muita disputa no futuro, e eu te garanto que vai ter, porque é aquilo que eu disse, imagina um momento que a sociedade se der conta do que é o Bitcoin e do valor da função do Bitcoin, da utilidade que o Bitcoin tem na nossa vida. Ainda mais quando o Estado estiver com um tamanho e um poder ainda maior. E a dependência das pessoas, enfim, ainda maior. Imagina nesse momento quanto que vai valer o Bitcoin, quando todo mundo se realizar disso. Não tem nem como colocar em números assim, não tem nem como estimar o valor que tem o Bitcoin. E a partir do momento que você pega o seu dinheiro fiduciário e troca por Bitcoin, você já está realizando lucro. Você já está ficando mais rico. Porque você está pegando um dinheiro fraco, trocando por um dinheiro forte, que antes você não tinha. Então a sua quantidade de dinheiro forte aumentou. A sua quantidade de sats de Bitcoin, mesmo que seja extremamente pequena, cara. Vamos supor, você tem 0,00001. Você tem uma quantidade de dinheiro forte ali. E a sua quantidade de dinheiro forte ficou maior. Isso não seria ser rico, ser mais rico? Não é ter mais ativos escassos, ter mais patrimônio? Então, a partir do momento que você pega e troca o seu dinheiro fiduciário por Bitcoin, você já está automaticamente ficando mais rico. Então, esse vídeo é basicamente uma reflexão, um convite para reflexão do que é, primeiramente, riqueza. Porque tem várias definições. Você pode falar que riqueza é você conseguir comprar uma Lamborghini e sair ostentando por aí. E a minha definição de riqueza é conseguir morar num local tranquilo, fazer o que eu gosto, que é o que eu estou fazendo aqui agora, e não passar necessidades,
ter a minha família em segurança. E acumular Bitcoin, é claro, um dinheiro forte. Então assim, defina o que é riqueza para você. Será que o Bitcoin não te deixaria rico? Você, uma pessoa que tem total controle sobre o seu dinheiro, que tem a plena consciência de que o governo e nenhuma entidade, nenhuma empresa consegue diluir o seu poder de compra, consegue confiscar o suor do seu trabalho ali, né? Porque dinheiro é isso. Você vende o seu tempo e o seu serviço por dinheiro. Você com toda essa consciência de que ninguém vai conseguir diluir e confiscar o seu patrimônio. Isso não é riqueza para você? Porque assim, eu prefiro ter 500 mil reais em Bitcoin, falando em reais aqui, tá? Em Bitcoin, do que ter 1 milhão de reais na conta, sabendo de que eu posso ser confiscado, sabendo que eles estão imprimindo o meu poder de compra. Eu prefiro ter 500 mil em Bitcoin, porque pelo menos eu tenho a segurança de que aquele patrimônio, aquele ativo é realmente meu. Rico em fiat, cara, talvez você não fique. Talvez o Bitcoin não vá te deixar rico assim em reais, não vá multiplicar a sua quantidade de fiat, né, de dólares ou reais por 10.000%, mas ele vai devolver a sua liberdade. Ele vai proporcionar que você consiga ter controle sobre alguma coisa na porra desse país. Que você consiga ter um ativo pra você. Que você decida o que você vai fazer com ele. E foda-se, tá ligado? É isso que o Bitcoin vai te proporcionar. E se isso não é riqueza pra você, eu não sei o que é. E se você tá tentando ficar rico com o Bitcoin, cara, eu tenho péssimas notícias pra você. Porque se você quer realmente ficar rico, eu acho que a sua preocupação deveria ser em agregar mais valor para a sociedade, foi o que eu falei. Abrir uma empresa com uma solução inóspita que ninguém pensou ainda, assumir riscos, estudar para se qualificar num emprego melhor, coisas do tipo. Agora, Bitcoin, cara, e investimento, se ficar só nessa aí de especulação, você não vai criar nenhuma riqueza real, nenhuma riqueza duradoura para sua vida e vai ficar nesse ciclo de comprar no topo e vender na baixa, porque essas pessoas que pensam assim normalmente fazem isso, certo? E é isso, cara. Bitcoin vai te deixar rico sim, mas depende da riqueza que você tá falando. Bom, esse foi o vídeo, essas foram as palavras aí que eu gostaria de compartilhar com vocês, as reflexões. Deixa o like se curtiu, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.